arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu até Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, eu torna a deitar-me. E ele foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes a Samuel: Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todos os que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca, jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Vamos orar. Deus querido, aqui está a tua palavra, que mais uma vez fora lida, palavra esta que traz e produz a verdade ao nosso coração, palavra essa que alumia o nosso caminho, Senhor. E nesse momento eu quero pedir-te em nome de Cristo Jesus, que a mesma mais uma vez faça este poderio na nossa vida, de modo que aprendamos na mesma, Senhor, e possamos crescer, ter sedimentação na nossa fé, mudança na nossa vida espiritual, mudança no nosso ser. Quero também pedir que a tua palavra, neste momento, usada pelo teu Espírito, encontre a cada um dos nossos convidados presentes, aqueles que ainda não se comprometeram em te servir, bem como a cada um dos amigos que ora nos acompanham através das redes, ou que porventura, Senhor, num futuro próximo, venha apropriar-se desse vídeo. Ó Deus, eu sei que Tu é poderoso para salvar hoje e eternamente. Agora, usa-me meramente como instrumento Teu para a transmissão da Tua palavra nesta hora. Pois assim, ó Deus, nós requeremos esta bênção em nome de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém e amém. Meus queridos, sempre nós damos um tema às nossas reflexões e nós queremos falar sobre servir sem conhecer. Servir sem conhecer. Você serve. Quando nós trabalhamos para alguém,
nós estamos a serviço deste alguém. Então nós estamos servindo a esse alguém. Quando nós estamos fazendo favores a alguém, nós estamos servindo esse alguém. E muitas vezes nós trabalhamos para alguém onde nós nem conhecemos o patrão. Há pessoas que nunca nem viu o rosto do seu patrão, mas já ouviu falar muito dele. Mas mesmo assim nós trabalhamos, nós servimos aquela pessoa. E por ouvir de alguém, não implica dizer que nós conhecemos este alguém. Porque a palavra conhecer é uma palavra de intimidade. É uma palavra que não se refere meramente a ouvir falar de alguém, mas ter intimidade com aquele alguém. Saber de fato a profundeza daquele ser. O que nós vemos a princípio nesse texto? Samuel, ele é um produto de uma bênção divina. Se você apropriar-se do capítulo 1 deste livro, 1 Samuel, o que vai acontecer? Narrando a história da sua mãe, Ana. Era uma mulher estéril que não podia ou não poderia ter filhos. E um certo dia ela indo à casa do Senhor, se fôssemos contextualizar para os dias atuais, indo à igreja, ela então se derramou de joelhos diante do Senhor, porque o seu desejo era conceber, ter um filho. E naquele dia, o profeta Eli chega até ela, e em uma conversação, ela se declara da sua amargura por não ter o privilégio de conceber. E Eli diz: olha, vai filha em paz, pois Deus há de te agraciar. Passa-se um tempo e ela engravida. Mas aquela mulher havia feito um voto ao Senhor. E o voto era que se o Senhor fizesse ela conceber, ela daria aquele filho ao Senhor. E assim ela fez. A criança, tendo sido desmamada, foi levada ao templo para servir ao Senhor. E aqui começa então a nossa pregação. Queridos, Samuel, aquela criança, quando ela fora levada ao profeta, ao templo, provavelmente ela tinha entre 2 a 4 anos de idade. Por quê? Porque no contexto cultural daquela época, a criança era desmamada entre 2 a 4 anos. No contexto de hoje, isso não existe. Mas para que vocês saibam, eu mamei até os 4 anos. Eu fui desmamado aos 4 anos de idade. Então você diz, mas que loucura. Mas naquela época era assim. Então o menino, após ser desmamado, foi levado ao templo. E o sacerdote ali fez uma roupa, uma estola sacerdotal, uma roupa de sacerdote para aquela criança. E aquela criança oficializava ao lado de Eli no templo do Senhor. Que beleza, que maravilha. Num contexto atual, seria um pastor mirim. Pois bem, mas a questão é que tudo aquilo que Samuel fazia, tudo aquilo que ele conhecia, não era produto de uma experiência pessoal com Deus, mas daquilo que até os 4 anos, vamos assim dizer, fora ensinado pela sua mãe e na continuidade ensinado por Eli, porque tanto no capítulo 1 como no capítulo 3, diz que Samuel servia ao lado de Eli, ou sob a tutela de Eli. Então aquela criança, ela não tinha tido nenhuma experiência prática e pessoal com Deus, mas ele servia. Ele servia. Então, servir sem conhecer. Qual seria as lições que nós poderíamos tirar desse texto, dessa história, para a nossa vida como cristão, ou para a sua vida?
Eu diria, queridos, que a primeira lição que nós poderíamos tirar desse texto é: mesmo em serviço, não implica servir aquele que conhecemos. Mesmo trabalhando para Deus, não implica dizer que eu conheço a Deus. Não, pastor, mas eu não estou entendendo. Sim. Veja qual era o serviço de Samuel. Gente, ele era um mini sacerdote, mas não conhecia o Senhor pragmaticamente. Ele conhecia só teoricamente. E há muitas, mas muitas pessoas que servem ao Senhor sem conhecer o Senhor ao qual ela serve. Não estou entendendo. Gente, voltemos ao que eu já falei. Teoricamente, não é um conhecimento pragmático. Quando nós falamos conhecer, é algo prático. Eu conheço basicamente, teoricamente, quase todos os irmãos que estão aqui, ou que são membros da primeira igreja, congregados. Mas, no dia a dia, na intimidade, na prática, eu não os conheço. Poucos, mas pouquíssimos eu conheço. Da mesma forma é você em relação a mim. Praticamente todos sabem meu nome, o pastor João Pedro, mas não tem intimidade comigo. E o conhecimento que nós estamos falando aqui, poderíamos substituí-lo com intimidade, relacionamento pragmático. Essa é a questão. Não implica dizer que, por alguém estar pregando, por alguém estar evangelizando, por alguém estar cantando ou fazendo qualquer outra ministração dentro do reino de Deus, não implica dizer que ele conhece a Deus. Ele faz muito bem, porque ele foi instruído teoricamente. É por isso que muitas pessoas servem a Deus durante anos, e até com maestria. Porém, passa-se os anos, a pessoa se desvia. É porque ele nunca teve um relacionamento pragmático com Deus. Mas ele serve a Deus. Vamos lá. Nesse próprio texto aqui, aliás, livro de Samuel, 1 Samuel, eu provo que ali estava Eli, um homem experiente, um sacerdote já velho, provavelmente ali com os seus 62 anos, um homem que conhecia o Senhor, mas estava meio que paralisado. Não sei se vocês observaram, lá no capítulo, no início do capítulo, diz que naquele tempo não havia visão de Deus. Ou seja, Deus não estava se manifestando. Deus estava distante daquele povo. Não estava havendo um relacionamento entre Deus e o povo. E os dois sacerdotes, além de Eli, que eram filhos dele, Hofni e Finéias, eles eram, segundo a Bíblia, homens maus, filhos de Belial. Giovanni, nos ajude aí, capítulo 1, versículo 3. Ou seja, a própria linha de frente estava desclassificada por Deus. Um que conhecia, porém já não tinha mais relacionamento com Deus. Outros que estavam exercendo a função sacerdotal, mas não conhecia Deus. Note o texto 1:3. Subia, pois, este homem, no caso o pai de Samuel, da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes do Senhor,
Hofni e Finéias. E os dois eram filhos de Eli. Agora, quando nós vamos passando ao texto, lá no capítulo 2, nós vamos ver que, capítulo 17, Giovanni, 2,17, se não me falha a memória. Eu não anotei esse texto, mas se não me falha a memória, pronto. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. E o texto anterior, pastor, diz que Hofni e Finéias, o texto lá diz, eles eram filhos de Belial. Belial era um nome, era uma nomenclatura que se dava a Satanás. Mas o próprio sacerdote de Deus, Deus os considerava como filhos de Satanás. E por este procedimento deles, Deus repreendeu. Procura bem aí, Giovanni. Bem aí, ó. Só botar, filhos de Belial. E por esses procedimentos maus, Deus os repreendeu, os amaldiçoou, dizendo que eles seriam mortos e que a descendência deles não permaneceria no sacerdócio. Então, gente, você pergunta, mas como? Era um sacerdote de Deus, servia a Deus. Mas o texto vai dizer que eles não conheciam Deus. Eles não conheciam. Eu disse, semana passada, a um irmão, é uma tônica que eu digo há muito tempo. O fato de nós termos alguém em um ministério na igreja, não é o carimbo, não é a autenticação de veracidade de uma vida espiritual. E nós, pais e netos, ficamos muito satisfeitos, porque o nosso filho está exercendo um ministério na igreja, está no louvor, está no teatro, está na Libra, como se aquilo fosse autenticação de que ele é um cristão. O que vai autenticar se alguém é um cristão é a vida de comunhão dele com Deus. Oração, leitura da palavra, fidelidade ao Senhor, comunhão na igreja. São essas coisas, meus queridos. E muitas vezes nós nos decepcionamos e até pensamos nós de sair do evangelho, porque aquela pessoa que estava na igreja, que nós tanto admirávamos, agora ele se desviou. Ele não conhecia o Senhor. Esse era o problema. Ele apenas servia. Aquele que não conhecia. Lembram lá de Atos capítulo 17, quando Paulo chega em Atenas, que lá havia um altar, e ali a dedicatória era ao Deus desconhecido. Qual foi o discurso de Paulo a partir dali? A esse a quem não conheceis, mas vocês servem, este é o Deus que eu vos anuncio. Como é que eu sirvo e não conheço? Está ali. Servir sem conhecer. Qual seria alerta a mim? Qual seria alerta a todos nós? Não vamos nos enganar por estarmos desenvolvendo um ministério. Vamos nos comprometer realmente com o Senhor no nosso dia a dia, na nossa prática, no nosso viver. Que seja esse o nosso estilo de vida. Segunda lição que eu posso tirar daqui é que Deus ainda não havia falado diretamente a Samuel. Que lição é esta? Mas pastor,
Eu estou há tanto tempo ouvindo a palavra, eu tenho muitas horas de púlpito, de ouvir púlpito. Gente, eu não estou falando de ouvir de Deus, pela boca de alguém. Mas eu estou falando de ouvir do próprio Deus. Deus tem falado de fato comigo? Deus tem de fato falado com você? Essa é a questão. Eu parei um pouco de falar sobre mim nas reflexões, porque às vezes soa mal, né? Mas eu continuo a defender que você tem que falar de você, falar dos outros. Geralmente nós vamos contar um testemunho poderoso, forte, e nós falamos de alguém. Olha, eu conheço um homem, olha, eu conheço uma mulher, mas a pergunta é, e você? E eu? O que é que eu posso contar de forte no meu relacionamento com Deus? Às vezes eu pego e digo, não, eu não tenho nada para contar. Conte uma bênção, irmão, que Deus realizou através de você, durante todo o curso da sua vida. Não, eu não tenho nada que contar. Esse é o problema. Então Samuel, até no presente momento, ele talvez fosse já mesmo um doutor mirim em teologia, mas não tinha nada de experiência pragmática com Deus, mas era um conhecedor do Deus eterno, um conhecedor das leis do Deus eterno. Aprendeu através dos ensinos de Eli, porque o texto diz, capítulo 2, versículo 11, que Samuel aprendia ali sob a tutela de Eli. 3:1, Samuel também aprendia na tutela de Eli. Deixa eu dizer a vocês, você tem muitas horas de igreja, eu tenho muitas horas de igreja. Eu já fiz muitos cursos no âmbito, vamos dizer, eclesiológico. Eu tenho até mestrado no âmbito de administração eclesiológica. Mas isso não quer dizer nada não, meu querido. A quantidade de mensagem que nós já ouvimos também não quer dizer muita coisa não. Pois bem, Samuel não conhecia Deus pragmaticamente. Vamos pensar em Jó. Jó 42, encontrou, Giovanni? Versículo, encontrou, né? Jó 42:5. Vamos Jó 42:5. Na conclusão da vida de Jó, passando ele por todo o seu sofrimento, se nós fôssemos voltar lá ao início do livro, mostra que Jó, lá deixa claro, era um homem íntegro, era um homem fiel, era um homem temente a Deus. Aí quando passa todo aquele sofrimento, chega lá no capítulo 42, quando ele é restaurado na sua saúde, nos seus bens, Jó diz, isso aí. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Em algumas traduções diz, eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu tenho uma prática, agora meus olhos te vê. Eu não sei se você ainda lembra, eu não sei que já hoje tem faculdade, mas quando a gente termina ali os primeiros anos escolar, termina, então a gente pensa que já sabe de tudo, né? Aí na minha época ia para o ginásio, terminava o ginásio, a gente pensava que já sabia de tudo. Ia para o segundo grau, naquela época, não era o chamado. Quando terminava, nossa, agora eu já sei de tudo. Quando ia fazer um curso superior, quem dizia, mas meu Deus, eu não sei de nada.
Não sei se você teve essa experiência. Parece que no primário o professor diz para você: agora você sabe de tudo. Aí chega o professor da fase anterior e diz: você não sabe de nada. E agora, para completar, criaram o professor do ABC, né? O mestre do ABC, aquela criança, né? As escolas para ganhar dinheiro dos pais. Aí seu menino aprende a soletrar, não sabe nem ler. Aí se agora é a formatura do doutor do ABC, aí cobra rios de dinheiro de você. Aí você contente, tira foto, sei meu filho, tal, coisa nenhuma, não sabe de nada, né? Pois é assim, às vezes somos nós, né? Só para lhe ganhar dinheiro, e você, né? Ainda bem que na época dos meus filhos não existiam essas coisas, então não fui lesado. Pois bem, queridos, mas nós podemos ver um outro caso, né? Os discípulos no caminho de Emaús, estava fresquinho ali o acontecimento da morte de Jesus. Jesus sepultado, ressuscitado, e ali no terceiro dia os discípulos a caminho de Emaús, Jesus conversando com eles, e tal, e conversa, e aí, só lá no capítulo 24, versículo 31 de Lucas, é que eles vão perceber que era Jesus. Sabe por quê? De fato eles não conheciam Jesus, irmãos. E não só aqueles, mas eu digo, todos os discípulos ali de início não conheciam Jesus. Eles foram conhecer de fato Jesus após a ressurreição, após a experiência pessoal de cada um. Aí foi que Pedro realmente passou a conhecer Jesus, João passou a conhecer Jesus, todos eles. Mas eles estavam como que adormecidos, meio que adormecidos. Já pensou? Se viesse aquela perseguição mesmo, que virá, aquela de matar crentes mesmo. Você é crente? Pois vai morrer. Aí é que nós iríamos acordar sobre o cristianismo. Mas enquanto isso, nós vamos precisar daquele versículo lá de Efésios: desperta tu que dorme, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Nós estamos, irmãos, adormecidos, anestesiados. Eu fui anestesiado com uma vacina chamada cristianismo, mas ainda não recobramos a veracidade do que é o cristianismo. Terceira coisa, que serve-nos como lição, servir sem conhecer nesse texto, é exatamente aí no versículo de número 8, Giovanni. Eu gostaria de ler o versículo para depois contextualizar para os nossos dias atuais. Versículo 8, olha o versículo 8. 1 Samuel 3,8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Samuel afirma: tu me chamou, eu ouvi a tua voz, é por isso que eu estou aqui. Desta feita, Eli não tem mais dúvida de que o garoto ouviu. Esse menino ouviu alguma coisa. E pela forma que Samuel vai até ele, com a segurança em falar: tu me chamaste. Então, Eli, que era um homem experiente, um homem que no passado teve um envolvimento forte, era conhecedor de Deus, não mais no momento, entendeu que o Senhor chamava o garoto. Seria no popular, ele já era um macaco velho, experiente. Então ele disse:
é o Deus eterno. E bem aqui ele fechou toda a charada. A partir daquele momento ali, irmãos, a noite de Eli foi às claras, ele não dormiu mais. E ele diz: o Senhor agora vai cumprir o que ele prometeu. Então ele já sabia de tudo. Ele entendeu. Mas qual é a lição que eu quero tirar para nós? É que, contextualizando de lá para cá, é que a igreja, ela percebe o chamado de Deus a cada um de seus membros. Quando Deus escolhe alguém na igreja, a igreja vai perceber, porque o Espírito de Deus revela à igreja. Nem mesmo Samuel sabia que estava sendo chamado, mas Eli percebeu. Qual é a lição para nós, contextualizando isso? É que, irmãos, quando Deus chama você para um ministério, para uma obra, os crentes experientes, eles percebem, eles conhecem o sinal. E muitas vezes, nós nos afobamos em achar que Deus nos chamou, e em vez de ser uma ação do Espírito Santo esclarecendo a igreja, eu é que quero esclarecer a igreja. Olha, Deus me chamou, eu quero ir ao seminário, eu quero participar do ministério A, B, C e D, quando na realidade o Espírito Santo não me chamou. Resultado, decepção à minha vida. E para a igreja, eu não preciso nem dizer. Então há muitas pessoas. Cadê a irmã Joyce? A Joyce está aqui? Tá, Joyce? Não, essa precisa vir não. Uma certa vez, em uma igreja que eu pastoreava, e a Joyce, ele era membro, havia uma irmã gente boa. Aquela irmã tinha vontade de cantar, mas ela não cantava nada. Espero que ela não esteja me ouvindo. Mas ela insistia. Meu Deus, quando é que ela vai perceber que... Né? E um dia a Joyce chegou para ela e disse: minha irmã, qual foi a cigana que disse para você que você canta alguma coisa? Rapaz, né? A Joyce, vocês conhecem a Joyce, né? Mas foi preciso a Joyce sair com essa tirada pesada. Então, meu irmão se toca, minha irmã se toca. Se não dá para o negócio, busca o Senhor. Então, onde é meu chamado? Seu chamado vai ser na recepção. Seu chamado vai ser... Entendeu? Então é Deus, irmãos. Se formos para 1 Coríntios capítulo 12, é o Espírito que concede dons a cada um conforme Ele bem quer. Não é eu. Hofni e Finéias, filhos de Eli, exerciam o ministério sacerdotal, mas não eram chamados por Deus. Era Samuel. Então não adianta. É como querer combater contra o vento. É como querer vencermos a morte. Não há condições. É uma lição que temos que tirar. A igreja percebe. Atos 3, versículo 2, Giovanni. Ali estava Paulo e Barnabé, simplesmente no ministério de oração, orando, se consagrando ao Senhor, jejuando, vivendo ali a vida deles como cristão. Aí o que é que o Espírito Santo chega para a igreja e diz? Eu quero Paulo, eu quero Barnabé para uma obra missionária. E o que eles fizeram? Estamos aqui. Quando Deus chama Samuel,
nas 3 primeiras vezes, que ele não compreendeu o chamado, pensando ser o seu tutor, Eli, o que é que ele vai? Levanta, né, seja da sua rede, da sua cama, vai até Eli e diz: eis-me aqui, estou pronto. Então era alguém que tinha na sua formação o servir e o desejo de servir. Eu vim porque tu me chamou. Na 4ª vez, ele não foi a lugar nenhum, porque a ordem de Eli é: fique quietinho, diga simplesmente: Senhor, eis-me aqui. Como aquela criança sabia disso? Creio que nos primeiros dias, anos com a sua mãe, fora isso que ela ensinou. Depois, sob a tutela do sacerdote, foi isso que ele ensinou. Gente, e a gente passa anos e anos no ministério pastoral, ensinando a igreja como servir, o que é o servir. E aí, na hora que carecemos de fato do indivíduo para servir, ele diz: eu não vou não. Não vou fazer não quero. E assim, o servir é uma bênção. As oportunidades do servir é uma bênção. E não se deve desperdiçar uma bênção. Não se deve. Qual seria a outra lição? Geralmente eu trabalho 3 pontos nas minhas reflexões, mas nós vamos trabalhar mais. Qual seria a outra lição? É que Deus nos chama onde e quando Ele quer. Vamos lá para o versículo 10, Giovanni. Deus nos chama onde e quando Ele quer. (3:10). Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Irmãos, Deus chama onde e quando. Primeiro destaque: quem era Samuel? Uma criança. Eu não sei aqui se talvez Samuel já tivesse uns 8 anos, 10, mas ainda era uma criança. Deus chamar uma criança para um ministério, eu como adulto não aceito. Não aceito. Deus está errado. Mas Deus pode chamar também um idoso. Não, mas eu não aceito um idoso. Então, meu querido, minha querida, que está aqui, não importa se você tem 10, se você tem 70 anos, se Deus te chama, Ele te chama. Se Ele te chama é porque Ele tem um projeto, Ele tem alguma bênção na tua vida. Eu acredito que eu fui chamado ao seminário cedo, logo após a minha conversão. Mas eu relutei. E chegou um determinado dia que eu comecei a argumentar, dizendo: mas eu já tenho filho, já sou casado, não sei o quê e tal. Comecei a argumentar. Porque a ideia que tinha, não, quem tem que ir para o seminário é esses meninos novos, tipo Jonathan, 18 anos, 20 anos, não. Se bem que eu não era velho, mas fiquei argumentando por já ser casado e ter filhos. E algumas pessoas dizem:
Mas não, pastor, coloque outro nesse ministério, eu já estou velho. Deus está te chamando na velhice. A Bíblia diz que a palmeira, mesmo velha, ela ainda produz seu fruto. Quantas pessoas aqui têm o desejo e até o chamado de ir ao seminário? Mas não, eu já tenho 40 anos, eu já tenho 50. Ontem mesmo eu estava lendo a história do pastor Nilo. Pastor Nilo trabalhou, não era pastor, se aposentou. E depois que está aposentado, servindo na igreja, Deus chega e chama ele para o ministério. Ele vai e faz o seminário consagrado e hoje está pastoreando uma igreja com excelência. Quantas pessoas Deus tem chamado? Me lembro que uma vez fui pregar na igreja do pastor Costa Silva, ainda hoje tem umas imagens aqui no meu celular. Aí disseram, agora vamos a coreografia, e disseram lá o nome do grupo, né? Para mim. E eu pensei que fossem jovens. Irmãos, era um grupo de coreografia de homens na idade do irmão Nonato. Ah, não, aí eu disse, rapaz, era mais ou menos assim, você pega aqui o irmão Nonato, o irmão Jonatas, assim, os irmãos nessa idade. Só para eu quero ver esses coroas então nessa coreografia. E os coroas deram um show ali, né? Eu disse, mas menino, olha aí. E é uma igreja, eu não lembro mais, que havia um grupo de coreografia só de irmãs de idade avançada. E o nome daquele grupo eu me lembro, era Grupo de Coreografia Jade. Né? E aí até as irmãs apelidaram, já de idade, né? Então vou até pedir, pastor Costa, manda esse grupo um dia para uma coreografia lá na PIB para os irmãos ver. Então, meus queridos, vamos formar aqui um grupo, é Afrânio, João Lima, Nonato, Orlando, Jonatas, né? Essa turma aí. Porque não, na nossa ideia, menino de coreografia tem que ser adolescentes. Pois é, Deus chama, meu querido, quando e onde. Ali ele chamou uma criança. Quando Samuel entrou no ministério, ele tinha aí nessa faixa entre 2 a 4 anos, porque foi quando ele foi desmamado. Então ele já começou a exercer este serviço sacerdotal. Era o pastor mirim. Samuel, veja bem, que vendo as prevaricações dos filhos de Eli, Hofni e Finés, ele não se corrompeu. Aquela criança era especial, meus irmãos, porque ele mesmo vendo os sacerdotes ali cometendo pecado, ele ficou no cantinho dele e conservou a sua integridade ao Senhor. Talvez se fosse um adulto ali, irmã Gema, fosse se corromper. Mas aquela criança manteve a sua integridade. É algo que me chama a atenção. E ele tinha, irmãos, um senso tão grande de sabedoria, que quando Deus relata para ele tudo aquilo que vai acontecer, o que diz o texto, ele temeu contar para Eli. De manhãzinha, ele abriu a porta do templo, preparou todo um ambiente e ficou de boca fechada. Maturidade. Foi preciso Eli ficar insistindo com ele, o que foi que o Senhor te disse, o que foi que o Senhor te disse. Geralmente nós, adultos, a língua é grande demais. Tudo que acontece a gente já está no zap, já está fofocando. Gente, olha o zíper. Esse zíper nos protege de muitos problemas. Maturidade. Fique na sua. Samuel ficou na dele ali, ó. Então, para ser uma criança, qualquer um de nós
iríamos desqualificar. Veja que ele tinha uma maturidade muito maior do que a dos adultos. Samuel, ele não fez nenhum curso, ele não foi em nenhum outro lugar, simplesmente ele ficou obedecendo Eli e aprendendo com Eli, servindo ao Senhor e etc. No tempo certo, Deus diz, é agora. Então, meus queridos, um conselho. Se é que você ainda precisa de conselho, a melhor coisa é servir a Deus na singeleza do seu coração. No tempo oportuno, Deus fará o que tem de fazer na sua vida. E a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você quer o quê? Você quer um namorado nota 10? Sirva a Deus. No tempo certo, de bandeja, esse namorado nota 10, Deus vai trazer para você. Eu quero um emprego. Sirva a Deus. No tempo certo, esse emprego chegará às suas portas. O que você quer? Sirva a Deus. Note que nós não encontramos em nenhum momento Samuel pedindo nada a Deus, simplesmente servindo a Deus. Quando eu não sirvo a Deus, e estou servindo, entre aspas, Ele não me traz de bandeja. Pode vir um namorado, mas é um mala. Pode vir um emprego, mas é uma arapuca. Então, sirva a Deus, relaxe, descanse, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Foi isso. Se Deus te chamou, Ele tem toda a garantia para você. Se você serve a Deus, Ele é o teu patrão. Por último, sei que você disse amém no seu coração. É que a palavra de Deus, é a última lição, a palavra de Deus ela é clara. Quando paramos para ouvi-lo, não há nenhum engano na nossa alma, quando de fato nós paramos para ouvir a voz de Deus. Note que no versículo de número 15, jogou, Giovanni? Olha o que. E Samuel ficou deitado até pela manhã. É claro, ele compreendeu tudo. Posteriormente, quando você for ler o texto, na sequência, você vai ver que a notícia que Samuel ouviu, irmãos, era uma bomba. Vou matar o teu instrutor, vou matar os filhos do teu instrutor, eu vou fazer algo tão drástico em Israel, que quem ouvir, vai tinir os ouvidos. E numa batalha, Deus permitiu que o inimigo derrotasse Israel, levasse a arca da aliança. A coisa foi tão grave que quando Eli ouviu a notícia, ele caiu para trás, estava numa cadeira, tipo balanço, caiu para trás, quebrou o pescoço. E aquela criança, suportar todo aquele conhecimento para si, de um assunto tão drástico, ficou deitadinho. Ele compreendeu tudo. Ele não disse, não, Senhor, eu sou uma criança, não faça isso. Como é que eu vou ficar sem o meu tutor Eli? Não, tranquilo. Note que de manhã, abriu seu serviço diário, abriu o templo, numa boa ali, etc, etc. Meu irmão, quando nós de fato conhecemos o nosso Deus, nós temos ciência de que Ele não faz nada, mas nada de errado. E se Ele não faz nada de errado, por que eu vou temer?
E se eu sei que a Bíblia, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, então se vai acontecer, é para o meu bem. Relaxa. Relaxa. Entendeu? É uma lição para nós. Por que que eu vivo angustiado? Por que que eu vivo preocupado? Por que eu passo noites a claro? Eu estou tão preocupado que eu estou perdendo peso. De à toa. Você não serve a Deus? Relaxa. Deixa Deus agir. Olha aí. Então a palavra de Deus é clara, meu querido. E qual é essa clareza? Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Com quem Deus está falando isso? Com você, meu querido. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem está conosco? O leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Então, quero concluir. Você serve a Deus? Faz bem. Mas simplesmente não sirva a Deus. Tenha intimidade com Deus. Mas pastor, como eu faço para ter intimidade com Deus? Primeira coisa, relaxe. Não faça planos, não faça planejamento. Simplesmente deixe Deus guiar você. Estude a palavra, tenha vida de oração, entregue-se à comunhão na igreja e deixe, é Deus que vai proteger você. É Deus que vai fazer isso acontecer com você. Você vai chegar num nível de espiritualidade onde você vai compreender o que Deus de fato está fazendo na tua vida. E você vai viver aquilo que o Novo Testamento chama a plenitude do Espírito Santo. Você não precisa fazer curso nenhum. Não estou dizendo que não são válidos os cursos, mas eu estou dizendo que para você viver esta plenitude de Cristo, você não precisa fazer seminário, teologia, você não precisa fazer nenhum curso com o pastor João Pedro. Viva Cristo. É o que Gálatas 2:20 diz. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E tem a continuidade do versículo. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Que sejamos aquele que serve, conhecendo a quem servimos. Amém. Mas, querido,